Esse vídeo que você acabou de assistir representa exatamente o procedimento cirúrgico no qual fui submetida há exatamente um mês atrás. Estou fazendo um mês que eu vivenciei essa experiência de retirada do meu útero, um procedimento chamado esterectomia, por motivos de miomas no útero, miomas bem avançados, já bem desenvolvidos, 2 miomas, que comprometeram a estrutura do meu útero e, consequentemente, me traziam sinais e sintomas que comprometiam a minha saúde. Fluxo de sangue no período menstrual muito volumoso, prolongamento dos dias, às vezes meses, sem cessar, dores, queda de cabelo, fraqueza, anemia, indisposição e tantos outros sintomas que, assim como eu, você que chegou até aqui, também está vivenciando. E hoje esse vídeo ele tem um caráter assim, carregado de emoção, porque é vivenciar todo o processo, até aqui, de tudo que eu passei, do diagnóstico até esse momento, conversando com vocês, e através desse mecanismo do YouTube, estou podendo conhecer a história de cada uma de vocês, que compartilho a dor também. Não se trata de simplesmente tirar um órgão para sanar um sintoma. Representa muito mais do que isso. Representa sentimentos, medos reais, simbólicos. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse dia de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, esse espaço que é seu também, mulher. Seja muito bem-vinda. E para você, mulher, que é inscrita nesse espaço de acolhimento, escuta e orientação, você sabe que semanalmente eu tenho compartilhado um pouco das vivências do processo de recuperação, semana após semana. E o enfoque dos vídeos dos últimos dias tem tentado trazer um pouco, né, de leveza para esse processo que envolve tanta dor. Mas hoje talvez eu não consiga, porque relembrar todo o processo, onde ocorreu que o diagnóstico se deu há exatamente 1 ano e 4 meses atrás. Eu vinha sentindo esses sinais e sintomas de muito fluxo, perda de sangue e tal, mas não tinha me preocupado tanto com relação a isso, porque fazia parte da estrutura do mioma que já vem desde a minha adolescência, essa situação. Mas ele sempre se manteve ali pequeno, insignificante, onde ocorreu e por não assisti-lo como devido, ele desenvolveu muito. E eu percebi, apalpando a minha barriga, certa vez, que aparecia um nódulo muito evidente. Eu fiquei muito preocupada, porque eu já tive câncer. E aí eu fiquei preocupada, imaginando que pudesse ser um CA no útero, por causa do nódulo. Imediatamente marquei a consulta, fiz os procedimentos ali de exames e fui dar o resultado para a médica, onde ela atestou que era um útero, um volume muito grande no útero, e eu tinha um mioma bastante crescido, 1 não 2, bem desenvolvido, que estava comprometendo toda a estrutura interna.
e precisava remover o útero. Naquele dia, perdi o meu chão. Eu perdi o meu chão. Receber um diagnóstico como esse é algo avassalador. É algo avassalador. Porque a mente da gente imediatamente é invadida por uma gama de pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, e de repente ele toma o fôlego. E eu fiquei estática e saí dali chorando a notícia. Mas esse choro não era um choro totalmente de desespero, mas era um choro de busca de resolver aquela situação da melhor forma possível. Eu sabia que naquele momento uma sentença, eu vi isso como uma sentença, tinha caído sobre a minha vida. Eu recebi uma sentença. Foi assim que eu encarei. E eu falei para o meu Deus: Senhor, se essa é a tua vontade para a minha vida, me dê aquilo que eu não tenho, a estrutura que eu não tenho, a força que eu não tenho, tudo que eu preciso para que a tua vontade se realize na minha vida. E foi assim que minha trajetória iniciou. Eu iniciei o processo de buscar na presença do Senhor aquilo que eu precisava. E eu pedi a Deus: Senhor, me dê tempo, me dê um ano. Me dê um ano, Senhor. É que eu entenda que essa é a tua vontade, que assim eu me prepare. Prepare o meu emocional, prepare o meu físico, prepare o meu financeiro, para que assim eu possa vivenciar essa experiência, Senhor. E que teu nome seja engrandecido, que teu nome seja exaltado. Assim ocorreu. Como eu falei, o primeiro pensamento veio, foi uma sentença. Eu não tinha escapatória. Não tinha como fugir. Era encarar. Era o deserto. Eu precisava encarar. Talvez esse seja o seu deserto nesse momento. O deserto que você está atravessando em meio ao recebimento do diagnóstico. Em meio à semana, ou a aproximação dos dias da cirurgia, ou é o deserto da recuperação, ou então da pós-cirurgia. Saber viver com a ausência desse útero, porque ele tem uma representação real, ele tem uma representação simbólica na nossa vida, na nossa estrutura como mulher. E foi uma das coisas que veio à minha mente, os medos. Então o que eu fiz? Mergulhei nesse processo, porque o deserto, poucas pessoas vão atravessar com você. Aliás, ninguém quer atravessar com você um deserto. Quantos desertos nós já atravessamos nessa vida? Então, eu sabia que era o deserto que eu precisava atravessar. Nem Deus iria atravessar comigo, porque eu sabia que Ele já estava lá me esperando. E foi com Ele, na comunhão, da intimidade, num processo de quebrantamento e renascimento, que eu vivenciei esse processo
buscando orientação, discernimento, a segurança necessária para caminhar. Porque eu entendi que isso não surgiu sem propósito na minha vida. A retirada do útero não veio do nada. Esse útero não foi comprometido do nada. Foi um processo. E que eu tive a colaboração, sim, de permitir muitas coisas na minha vida. E colaboraram para que o meu corpo respondesse a isso, chamando, sinalizando para que eu pudesse parar e refazer a rota. E eu entendi isso, o Senhor me mostrou isso. E foi um processo de 1 ano de espera, crendo que o Senhor iria me curar. E Ele me curou. Curou só o físico. Ele curou o emocional. E é isso que a gente precisa entender. Porque não se trata só do físico. Trata da nossa alma, da estrutura do nosso ser, dos nossos pensamentos. Quem nós somos? Qual é o nosso papel aqui? E o que esse processo eu posso fazer dele? E é esse o sentido, mulher. Você precisa encontrar propósito para esse momento da tua vida. Que seja um momento de transição, de que um dia você foi e hoje tem a chance de não ser mais. Pensa sobre isso. Nada acontece por acaso. E eu queria trabalhar com vocês alguns pensamentos que vieram à minha mente nesse processo onde colaborou para eu chegar até aqui. Então eu tinha muito medo. Medo da anestesia, medo de depender das pessoas, de incomodar, medo de não ser capaz, medo, muito medo. Medos reais, medos simbólicos, de achar que tirar o meu útero eu não seria mais mulher. Talvez seja o teu medo. Talvez seja o teu medo. Talvez seja o teu medo. Mas o Senhor foi tratando cada medo desse, trazendo à minha mente a capacidade de ressignificar cada um deles. E aí eu tomei a consciência de que eu precisava me preparar o meu físico. Comecei a observar a minha alimentação. O que eu estava comendo? O que eu estava trazendo para dentro do meu corpo? Que talvez tenha colaborado com isso. Então eu precisei mudar essa alimentação. Precisei fortalecer a estrutura do meu corpo com uma atividade intensa de musculação para aguentar a estrutura, para poder conseguir ter força nas pernas, para poder levantar sem forçar o abdômen. Hoje eu vejo como Deus trouxe tudo isso à minha mente. Eu não posso me abaixar, mas eu preciso ter força para levantar de uma cama sem forçar a barriga. Então, com essa estrutura que eu trabalhei ao longo de 1 ano na academia, eu tive força para levantar, para caminhar, para suportar a dor intensa dos gases.
trouxe saúde para minha vida. Trouxe saúde para minha vida. Procurei perder o meu peso para ficar mais leve, desintoxicar meu organismo, desinflamar. Mergulhei em estudar, conhecer profissionais que pudessem me orientar nesse processo de tratar esse útero, onde eu conheci a possibilidade do uso de chás anti-inflamatórios e tomava isso e me fez muito bem. Me fez e me faz muito bem, que nesse processo eu estou fazendo uso. Então esse processo de desinflamar o meu corpo, perdi peso, perdi uns 13 quilos. Uns 13 quilos. Fiquei mais leve, até para poder, né, ser erguida da cama. Fiquei mais leve. O processo de cicatrização aqui, o corte foi tipo cesariano. Então, com acúmulo de gordura, há uma dobra, né? Então eu tinha preocupação em relação a isso. Então, procurei diminuir essa protuberância. Eu disse, não, eu preciso ajeitar isso aqui. E foi um processo da mente também, que teve dias que chorei, que era o medo simbólico de não ser mais mulher por conta do útero. Tem uma representação simbólica muito forte na vida da gente. E fui trabalhando cada medo desse, calada, só eu e Deus, minha família, meu marido, meu filho. Mas era um processo de me colocar do lado do avesso e passar por esse deserto e sair do outro lado uma nova criatura, mais forte, mais resiliente, mais capaz, mais humilde, mais mansa, mais consciente da sua história, das suas dores e do seu sofrimento. E essa tarde, mulher, eu lhe chamo para vivenciar esse processo. Não permita que esse momento passe desapercebido de você. Porque não é apenas um útero que foi tirado de você. Não foi. Foram dores, foram memórias, foram frustrações, foram rejeições, maus tratos, violência. Não sei. Mas tudo isso o nosso corpo absorve e o nosso útero, tão sensível, tão frágil, que é uma semente, absorveu. Então faça valer essa perda, mesmo que ela comprometa a tua capacidade de gerar. Mas existem outras formas tão abençoadoras de poder ser mãe. Deus vai lhe abençoar com isso. Vai trabalhar sua estrutura, seu coração, para que você entenda. Faça desse momento um momento de reflexão, de sentir a dor. Não negue essa dor. Traga essa dor para você. Ela é sua. Ela faz parte da sua história. Não negue essa dor. Acolha. Se acolha. Se acolha. Não espere de ninguém fazer isso.
É porque fulano não fez isso, cicrano não fez aquilo, não mandou mensagem, não falou comigo. O mundo não te deve nada. O mundo não nos deve nada. Não vamos esperar das pessoas aquilo que nós temos a consciência de que é o nosso papel. Essa dor é nossa e ela precisa ser ressignificada. Ela precisa existir propósito. E esse vídeo, ele veio trazer essa mensagem para você, essa tarde. Que você acolha essa dor. Traga significado para ela e continue a sua história. Não permita que esse sofrimento passe desapercebido, porque não foi só um útero. Para aliviar sinais e sintomas que você estava sentindo. Ah, eu não vou mais menstruar. Ah, eu não vou mais sentir dor. Não, não vai. Ocorre que a gente precisa ver o que contribuiu para a gente chegar numa situação extrema dessa. Porque o corpo vai continuar respondendo. Foi o nosso útero que foi comprometido. Qual é o outro órgão que vai ser comprometido? Porque a gente não foi capaz de trabalhar as nossas emoções, as nossas frustrações, as nossas crenças sobre quem nós somos, o quanto valemos. Qual é outra parte do corpo que vai responder a isso? Isso se chama psicossomática. Capacidade do corpo reagir emocionalmente a todas essas dores citadas nesse vídeo. Não permita que isso continue a se perpetuar na sua vida. Use esse momento que Deus proporcionou, ou melhor, permitiu na nossa vida, por conta da dureza do nosso coração, das escolhas erradas que nós fizemos. Então permita-se esse tempo de resguardo, de realmente parar, pensar, se conectar com Deus. Eu citei aqui que passei alguns dias de insônia, até eu falei dias de luta, dias de glória, eu não conseguia dormir. E assim, ficava conversando com Deus, buscando propósito para tudo isso. É isso que você tem que fazer. E é isso que eu desejo para a sua vida.